O Renascimento foi um grande desenvolvimento artístico, literário, com o aparecimento de novas visões de política, ciência, moral e religião. Até a maneira de encarar o homem e o universo foi transformada, com o aparecimento do humanismo. O humanismo pode ser definido como um conjunto de ideais e princípios que valorizam as ações humanas e valores morais. Para os humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e desenvolvimento destes valores. Desta forma, o pensamento humanista entra em contradição com o pensamento religioso, que afirma que Deus é o criador destes valores. Costuma-se dividir o Renascimento em 3 grandes fases, correspondentes aos séculos entre XIV e XVI. O Trecento, em referência ao século XIV, manifesta-se predominantemente na Itália, mais especificamente na cidade de Florença, polo político, econômico e cultural da região. Giotto Boccaccio e Petrarca estão entre seus representantes. Quatrocento. Durante o Quatrocento, século XV, o Renascimento espalha-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Neste período atuam Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael e, no seu final, Michelangelo, que já prenuncia certos ideais anticlássicos, utilizando-se da linguagem clássica, o que caracteriza o maneirismo. É a etapa final do Renascimento, considerando os 3 últimos, o trio sagrado da Renascença. 500. O Renascimento torna-se no século XVI um movimento universal europeu, tendo, no entanto, iniciado sua decadência. Ocorreram as primeiras manifestações maneiristas e a Contra-Reforma instaura o Barroco como estilo oficial da Igreja Católica. Na literatura atuaram Ludwig Ariosto, Torquato Tasso e Nicolau Maquiavel. Já na pintura eram Rafael e Michelangelo. Sandro Botticelli foi um pintor italiano nascido em 1945 e faleceu em 1510. Abordou temas mitológicos e religiosos. Suas obras principais foram O Nascimento de Vênus e Primavera. O Nascimento de Vênus é uma obra do pintor italiano Sandro Botticelli. A pintura mostra Vênus surgindo nua de uma concha sobre as espumas do mar. A obra ainda apresenta Zéfiro, o vento do oeste, assoprando na direção da deusa, acompanhado pela ninfa Clóris. À direita de Vênus, há uma hora que ele entrega um manto com flores bordadas. Nesta obra, Botticelli foi influenciado pelo neoplatismo cristão, pois o pintor havia participado do círculo de Lourenço de Médici, que tinham por objetivo conciliar as ideias clássicas às cristãs. Acredita-se que a nudez da deusa não apresente paixão carnal, mas sim a paixão espiritual. Na obra, Vênus é apresentada de forma esguia e com traços harmoniosos. Além disso, Botticelli utiliza cores claras e puras, exaltando a pureza da alma e a beleza clássica. Em sua totalidade, a obra apresenta serenidade e luminosidade, o que pode ser compreendido de 2 formas. De certa maneira, aponta para a temática mitológica, levando-se em consideração a influência das esculturas gregas na composição de Vênus. Por outro lado, a obra apresenta símbolos cristãos, como a concha e a água, que seria o batismo de Jesus Cristo, além dos anjos, que seriam Zéfiro e Clóris. Ao contrário das obras de Leonardo da Vinci e Rafael, a anatomia do nascimento de Vênus não apresenta o realismo clássico. Nota-se que o pescoço da deusa é mais longo e seu ombro esquerdo tem uma representação anatômica incorreta. Acredita-se que estes erros sejam uma espécie de licença artística de Botticelli, sendo que alguns críticos de arte indiquem estes detalhes como influência do maneirismo, o que era uma vertente revisionista dos valores clássicos e naturalistas do humanismo renascentista. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico, escritor e etc. Obras principais: Mona Lisa, Última Ceia, Homem Vitruviano. Homem Vitruviano. As proporções são perfeitas e expressam o ideal clássico da beleza. As posições dos braços e pernas expressam 4 posturas diferentes, inseridas num círculo e num quadrado ao mesmo tempo. Expressa o conceito da divina proporção, que se fundamenta numa das leis que regem o equilíbrio dos corpos, a harmonia das formas e dos movimentos, e esse conceito pode ser estendido ao universo como um todo. Mona Lisa é uma famosíssima obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci.
O quadro, no qual foi utilizada a técnica do esfumato, retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Uma das grandes discussões no meio artístico é sobre a mulher representada no quadro. Michelangelo Buonarroti, nascido em 1475 e falecido em 1564, destacou-se em arquitetura, pintura e escultura. Suas principais obras são Davi, Pietà, Moisés e pinturas da Capela Sistina, onde a mais conhecida é Juízo Final. Deus é representado como um ancião barbudo ou não, envolto de um manto que divide com alguns anjos. Seu braço esquerdo está abraçado a uma figura feminina, normalmente representada como Eva, que ainda não foi criada, mas figuradamente espera no céu para ganhar uma forma humana. O braço direito de Deus está esticado para criar o poder de vida de seu próprio dedo para Adão, o qual está com o braço esquerdo estendido em contraposição ao do Criador. Os dedos de Adão e de Deus estão separados por uma pequena distância. A composição é obviamente artística e não literal, já que Adão é capaz de alcançar Deus mesmo antes de ter ganho vida. Pela mesma razão, Eva é vista representada antes de sua própria criação. Esse motivo levou algumas pessoas a acreditar que a figura feminina fosse a primeira esposa mística de Adão, Lilith. Entretanto, essa interpretação não faz o menor sentido, porque Lilith também foi criada depois de Adão. As posições de Deus e Adão, a pintura do braço direito de Deus e esquerdo de Adão, são quase idênticas e representam o fato de que, como diz o Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O dedo indicador de Adão, a mais famosa representação do afresco, não é de fato um trabalho de Michelangelo. Ele foi danificado durante reparos de um desabamento em meados do século XVI e foi repintado por um restaurador do Vaticano. Através de todos os dados recolhidos para o desenvolvimento desse trabalho, podemos observar que a contribuição artística e cultural deixada por estes pintores foi de grande importância para a percepção de mundo atual, onde o Renascimento, que transpareceu principalmente pelas pinturas uma espécie de libertação dos valores medievais, na qual o humanismo, propriamente dito, contribuiu para uma visão intelectual do ser humano, onde somos o centro das indagações e preocupações, sendo que a busca primordial é pelo conhecimento do indivíduo, levando também em consideração a fé em Cristo, mas adaptado às necessidades humanas de crescimento. A história de cada obra relatada, assim como a dos autores da mesma, é baseado em fontes históricas, materiais e não materiais, onde somente foi possível termos conhecimento através do árduo trabalho de historiadores.